Olá! Hoje estamos aqui para a nossa primeira reunião semanal do nosso grupo de estudos, inicialmente chamado como Ana Elisa, composto por Mariane e Isabela. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o inconsciente, pela visão de Jung, e isso eu peguei de um livro dele, O Eu e o Inconsciente, principalmente o primeiro capítulo, para iniciar tudo, né? E nesse capítulo a gente fala sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, eu vou dar uma explicação que ele oferece nesse livro, nesse início. Uma das coisas que é possível de lembrar é que a literatura, né, a obra completa de Jung, ela é muito pautada na época que ele constrói aquela teoria. Então, é muito interessante ver a forma que ele fala sobre a própria teoria no decorrer desses livros. Antes de ler esse livro, eu estava lendo a prática da psicoterapia. E na prática da psicoterapia, fala sobre como ele vê os sonhos, mas explicita que ele não tem capacidade nenhuma de ver isso como um método, porque ele ainda não formulou esse método. Já nesse capítulo, a gente dá uma vislumbrada desse novo método que ele estabeleceu mesmo de compreensão do ser humano. Então, vamos dar início. Vou começar explicando um pouquinho sobre consciente. Pode passar, por favor. Na verdade, o inconsciente é um conceito na filosofia. Só que quem vai atrás de entender muito mais profundamente, né, o que é o inconsciente para o ser humano e para a psicologia é o Freud. Só que esse conceito já foi falado por vários literários, vários filósofos, mas nenhum dando essa profundidade que o Freud deu. E uma das coisas que Jung aponta, né, nesse capítulo específico, é que o Freud traz esse conceito de inconsciente como se fosse uma instância formada completamente por tendências infantis reprimidas, traz esse negócio de ser um lugar desconhecido da consciência, onde tudo que a gente passa, que a gente não lida, nós colocamos nesse baúzinho e deixamos lá. Só que isso aconteceria por influência moral do ambiente e acaba que quando a gente percebe quando Jung percebe, na verdade, esse conceito dessa forma que Freud traz, ele levanta vários questionamentos e entende que se fosse assim, a conscientização dos desejos reprimidos aboliria completamente a repressão. Então, pode passar para o outro slide, por favor. Então, quando a gente ouve Jung falar e vê Jung falar sobre o inconsciente da visão de Freud, ele traz esses questionamentos de como que é, então. Existe toda é isso daí do Jung, amigo. Existe toda uma ideia de uma instância que é criada pela forma pelas repressões humanas, pelas repressões do ambiente relacionadas à moralidade. E daí ele começa a se questionar, né? Questionar sobre a credibilidade dessa análise. Falando sobre se a gente trouxesse
tudo isso, a consciência, isso não esgotaria o inconsciente? Nós não lembraríamos de tudo? Isso torna o inconsciente limitado? Então, ele traz até assim, se a gente fizesse uma categorização, uma escrita, assim, em um inventário dos conteúdos do inconsciente, isso estancaria completamente a produção do inconsciente? E daí isso acaba sendo muito pequeno. Ele vê essa teoria, essa análise como muito pequena, muito delimitada, reduzida para o que o inconsciente é, porque além de tudo isso que vinha, que vinha do inconsciente, os sonhos vinham, as fantasias vinham, e mesmo que se trouxesse tudo à consciência, o que já é bem difícil, mas torna tudo limitado de certa forma, a gente não teria mais sonhos. Os sonhos que a gente tem, as fantasias que a gente tem, faz com que isso se mostre muito mais complexo do que nessa visão. Então Jung vem nessa teoria diferente e traz essa visão de uma esfera além do pessoal, que não se reduz a isso, e abre caminhos para esse novo conceito do inconsciente coletivo. Um minuto para a Isa retornar para a ligação. Ela falando sozinha, mas tá bom. Onde que parou? Você estava falando sobre o questionamento da limitação da análise de Freud. Cara, tá bom. Aqui não tá nem aparecendo ainda a apresentação, mas vou continuar, gente. Uhum. Daí o Jung ele chega nesse questionamento de se tudo isso fosse possível de ser criado um inventário, tornaria o inconsciente muito mais limitado, tornaria essa teoria, né, de um inconsciente muito mais limitado, que deixaria de fora a continuidade da criação de sonhos e fantasias que a gente normalmente tem. Então, Jung começa com tem um vislumbre desse novo conceito e abriu um caminho para esse novo conceito do inconsciente coletivo, buscando entender muito mais sobre do que se formam os sonhos e as fantasias, se não só do inconsciente trazido pelo Freud, assim. Então ele começa a perceber que existe algo fora da esfera pessoal. E daí, para explicar melhor isso, ele dá um exemplo de caso para gente, está no próximo slide, de uma paciente do sexo feminino que possui uma neurose histérica benigna. E ele fala que ela tinha o que eles compreendiam como, no início do século XX, como um complexo paterno. Então, ela tinha uma relação afetiva com o pai, uma relação muito boa, que ela se sentia muito bem com o pai, só que o pai morreu. E isso num dado recente, assim. E ele faz essa análise com ela sobre a forma que ela se relaciona com o mundo, entendendo que a função intelectual dela era impulsionada por uma necessidade interna de se desvincular dessa figura paterna. Então, essa morte recente trazia uma necessidade ainda maior, porque quando a gente, nessa teoria, né, quando a gente cria uma relação muito boa com alguém, a gente precisa deslocar esse sentimento que a gente tem por ela
para outra pessoa. E isso aconteceria naturalmente, ela acabaria sendo uma pessoa tida como normal na época que esse livro foi escrito. Mas nessa situação específica, ela teve uma transferência, ela transferiu esse sentimento para uma outra pessoa que não era tão boa, não era tão adequada para esse sentimento, e isso a deixava com alguns sintomas de ansiedade, tinha taquicardia, que eles chamavam de sintomas de histeria, né? Que é a estimulação do nervo vago, trazendo isso da taquicardia, estimulação do sistema nervoso parasimpático, simpático, na verdade, que é dor no estômago, dor no abdômen, traz essa dor de barriga, né? Que a gente traz com todos os sintomas da ansiedade mesmo. Então ele traz isso como sintomas dessa histeria, de que não encontrou uma pessoa adequada para transferir esses sentimentos. Então, quando ela começa a sentir isso, ela vai atrás de terapia, e na terapia se desenvolve uma transferência para uma outra pessoa, que seria o próprio médico, o próprio Jung. Então, ele desenvolve a partir daí uma relação com ela que objetiva aparentemente, esse luto de uma relação que já morreu com o pai, só que de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila da psique passar. Só que ele mostra, né, essa necessidade de cortar esse vínculo também. Então ele questiona formas de fazer com que isso aconteça. Nesse período em que ele percebe que existe uma indagação, assim, num período em que ela se sente também muito esgotada. Ele traz a transferência como uma forma de algo terapêutico, mas não como a cura em si dos problemas dela, da histeria. Só que ele traz um questionamento sobre o quanto é possível o corte dessa transferência sem tantos danos à própria pessoa ou à própria relação. E ele começa a perceber essa paralisação do inconsciente, essa estagnação do inconsciente por essa relação transferencial precisar ser completa, né? E cortada, de certa forma também. E ele começa a investigar os sonhos, que ele percebe que o único lugar onde ele não tinha alcançado era um inconsciente que a gente não conhecia, que a gente não tem como atingir intencionalmente. Então, eles começam uma análise do sonho, entendendo que o contexto psíquico dela continuava vendo ele como um salvador por essa relação dessa relação que ela tinha com o pai, transferida para ele, continuava tendo essa ideia de uma relação salvadora, né? E daí, quando ele vai investigar os sonhos, ele sempre vê a mesma coisa, que o médico ele foi consolidado num papel de salvador também, que ele era simbolizado como um pai, como uma figura muito próxima, um velho, sempre figuras de maior autoridade dentro dos sonhos. E daí ele começa a questionar como que isso seria se fosse visto pela teoria do inconsciente coletivo. E ele pega um sonho específico para abordar isso, porque em vários sonhos como ele era demonstrado, ele era
situado de formas diferentes nos sonhos, ele pegou um sonho específico em que ela falou que ela era carregada pelo pai dela numa plantação de trigo, e a gente vai para o próximo slide. É só uma imagem representativa do sonho, que é uma plantação de trigo, sofrendo a ação do vento, e ela sendo carregada por um pai gigante, uma pessoa gigante, uma pessoa do sexo masculino gigante, e carregada e minada, né? Ela é colocada num balançar, como o balançar que o vento causa na plantação de trigo. E daí, quando ele vai questionar sobre os fundamentos ou sobre as possibilidades do que seria, como seria interpretar essa plantação de trigo pela ação do vento, ele pega a derivação da palavra vento, que é espírito. E daí ele, conversando com ela, ele percebe que ela não tem nenhuma relação com a religião, não tem, nunca teve, nunca foi alvo de interesse dela mesmo, não é um costume da família. Mais um minuto. Voltou. Voltei. Quando ele mostra para ela mostra essa teoria de que essa plantação de trigo, recebendo a ventania, também trazia essa imagem de Deus, ela entendeu e ela compreendeu isso. Ela falou assim, que era realmente possível, só que toda essa parte que ela entendia disso estava mais relacionada ao intelecto dela, ao racional dela, de ok, essa é uma coisa super possível, mas não tinha nada a ver com nenhum sentimento que ela tinha. Não era um sentimento puro dela. Ele percebe isso, que era uma coisa completamente desconectada da própria realidade dela, e ele entende que essa forma de vislumbrar Deus, de vislumbrar o Espírito, tinha mais relação com uma forma que antes era tida, essa relação com o divino tão forte, de tanta devoção, só poderia ser uma coisa muito mais antiga do que ela. Então era um vislumbre desse divino como de épocas muito anteriores das deles, e isso não seria possível para ela alcançar tão facilmente. E ele entende a partir daí um sintoma ou um sinal desse inconsciente coletivo, que ela continuava agnóstica, continuava sendo uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o divino, mas no inconsciente dela, o inconsciente dela trouxe uma imagem, um símbolo totalmente voltado para o religioso. E daí ele questiona assim será que o inconsciente precisa de um Deus? Será que existe essa necessidade, né? Ou será que existe um costume arcaico da existência desse Deus? Então a gente tenta preencher essa lacuna que a gente não tem, que a gente não tem mais essa figura, né? E nessa tentativa de preencher, ela coloca o próprio Jung. Então, depois de um tempo, nesse mesmo capítulo, ele mostra que existe realmente essa necessidade do inconsciente de se expressar. E essa expressão ela pode ser vista de várias formas, inclusive pelo inconsciente coletivo, com símbolos do inconsciente coletivo, entendendo que quando
quando existe uma conexão com algo pessoal, realmente, existe até mais um sintoma, que é um sentimento de inferioridade. Então, essa é uma das diferenças que ele percebe também. Quando se fala dentro da análise sobre algo que foi esquecido pelo inconsciente pessoal, a pessoa demonstra um sentimento de inferioridade, como se ela não acreditasse que ela tinha perdido algo. Então, ela ficou assim, cara, como que eu não lembrava disso? Como que eu não entendia isso? E daí ele vai percebendo mais e mais sintomas como que se constituía a esfera do pessoal e a esfera do coletivo. Deixa eu ver o finalzinho aqui que eu acho que é interessante de pegar. Tudo isso que ele incentiva a busca de teorias que explorem outras culturas, que explorem histórias muito diferentes das nossas. Tudo isso com o objetivo de abarcar cada vez mais culturas, mais ideias, mais símbolos, porque é a partir daí que a gente consegue identificar os arquétipos, as categorizações do inconsciente. Então, no, nos sonhos, nas histórias, na imaginação ativa, nos desenhos, muito disso é mostrado. Então, ele mostra a necessidade de oferecer ao paciente, pelo menos, o nosso conhecimento sobre as outras culturas. Como seria essa que ele demonstrou para ela nesse próprio sonho. E tinha mais uma partezinha que eu achei interessante, eu ia colocar aqui. E ele se denomina dentro disso, dentro dessa identificação do inconsciente coletivo, ele também se denomina um psicólogo da religião, que entende esses símbolos como vivos, e o inconsciente também como vivo e autônomo ao mesmo tempo que coletivo. Então, tem muita coisa aí que é possível de ser estudada, que é possível de ser entendida, e eu entendo a complexidade disso, não consigo ainda vislumbrar o quanto é necessário saber, mas eu acredito que todo mundo esteja num aprendizado constante. E esse foi o primeiro capítulo do livro. E aí, Yuri, tem algo a acrescentar? Agora. É muito bom. Eu vou esperar ela retornar para poder fazer as minhas perguntas. Na verdade, fazer comentários e... Boa. Voltei. Não ouvi nada que você disse. Não, eu vou repetir. Uhum. Eu achei muito interessante, não esperava que a gente fosse começar já com o pé na porta com Jung. Jung, para mim, é uma leitura muito fascinante, eu gosto muito, principalmente porque se relaciona com alguns vieses de pesquisa que eu faço, né, principalmente arte terapia. E
eu vou deixar no primeiro slide, para a gente voltar, né? Essa leitura do inconsciente pessoal e coletivo, eu acho que é muito, muito, muito importante, porque Jung, na verdade, ele vai fundar uma crítica à psicologia que já se fazia, né? Uma crítica à psicologia freudiana, que apesar de ter as suas limitações, foi um grande começo, né, para a análise do ser humano. E a possibilidade que Jung funda de criticar as teorias vigentes abrem muitas portas, né, para outras pessoas começarem a criticar e colocar colocar outras ideias e colocar outras reflexões que não sei se seria possível, né? Bom, a ciência é feita de reflexões, é feita de críticas, né? Então, talvez fosse possível. Mas é bem interessante como ele coloca, assim, um passinho a mais ali na teoria de Freud, né? E acaba construindo uma teoria completamente nova. Tem algumas questões, mas eu não sei exatamente como é que a gente vai colocar isso, que a gente acabou não conversando, né, sobre como esse grupo seria, mas algumas coisas que eu anotei foi com relação à transferência, né, desse deslocamento de sentimentos positivos de uma pessoa para outra. Coloquei na minha anotação de uma pessoa, pai e mãe, ou cuidador de referência, para outra, amigos, parceiro, parceira, né, fazendo essa mediação entre quem cuida, né, quem dá a base, quem oferece a base e quem oferece uma ponte, por exemplo, né, para o mundo exterior. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho desse deslocamento e de como que você enxerga isso na clínica, né? E aí depois eu queria reservar uns 10 minutinhos finais, não sei se você tem cliente agora às 9? Às 9 batemos. Então acho que não vamos ter 10 minutinhos finais. Mas assim, para a gente definir, né, o que a gente quer com esse grupo, fazer mesmo uma reflexão de, assim, para constar nos autos, de qual é o nosso objetivo, quais serão os textos, ou cada um, como a gente conversou, né, cada um traz um texto, enfim, da gente poder deixar isso registrado de alguma forma no vídeo, tudo bem? Tá. Eu esqueci de concluir o caso, que Jung vê que depois de um tempo ela começa a se relacionar com uma outra pessoa e essa estrutura do inconsciente coletivo que dava essa base para a relação deles de salvador e a salvada, né, a princesa, ela vai se dissolvendo, ela vai abrindo uma corrosão, assim, que ele fala, ele chama de vai acontecendo uma obstrução nessa relação que faz com que ela consiga, ele não consegue ainda escrever direito o que acontece antes, né? Mas ela começa a se relacionar com uma outra pessoa e essa outra pessoa é adequada para esse sentimento também.
Então, ela consegue desenvolver uma relação diferente, cortando a transferência sem causar mais danos, assim, sem causar mais sofrimentos. Que agora dá para ir pro WhatsApp, né? Pro coiso? O que é o coiso? Eu acho que eu vou pro celular, porque daí não fica travando tanto. Vou abrir no celular aqui, vou tá bom? então Peraí. fazer algumas propostas a respeito do grupo em si, porque a gente já está com um tempo reduzido. Cheguei, voltei. Voltou. Eu pensei em fazer uma reflexão mesmo do grupo, porque a gente já está com um tempo reduzido, né? E fiquei pensando aqui em algumas propostas, algumas possibilidades de encontro. Esse não é um grupo, pelo menos até onde a gente conversou, esse não é um grupo fechado, né, de temas, mesmo porque temos uma junguiana e temos uma fenomenológica, fenomenologista. Mas a ideia geral é que a gente traga reflexões a partir da prática clínica, né? Uhum. E traga reflexões a partir da nossa própria teoria, né? Que de alguma forma ir acrescentando uma para outra, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Serão uma apresentação por semana, então de 15 em 15 dias eu apresento alguma coisa, de 15 em 15 dias você apresenta outra. O que mais? O que mais que a gente pode falar sobre esse grupo? Acho que é mais isso. Eu também tinha intenção de falar sobre a minha visão disso dentro da clínica. E acho que é muito possível da gente ir fazendo isso, né? Mas, na verdade, eu tive uma reflexão sobre essa paciente agora. Acho que trazer casos clínicos para esse momento não seria interessante, porque vai ser uma coisa pública, né? A intenção, pelo menos, é que seja público, né? Ainda não é, né? Mas vamos tornar. Acho que é possível também fazer uma coisa mais fechada, mas pra gente também, nesse sentido, né? Acho que é construtivo, pelo menos. Mas sobre a prática clínica, a teorização, né, da prática clínica no geral, o que eu quero dar mais relevância agora em questão de estudo é sobre a transferência, que a gente já vinha conversando. Eu vejo, eu vejo isso como que, na verdade, parte da minha teoria vem da pós-junguiana e não exatamente da junguiana. A minha teoria é aquilo sobre a relação, sobre transferência e contra-transferência. É uma visão pós-junguiana, então eu vou rever algumas coisas eu pretendo rever tudo de Jung, ver as coisas de Jung, e também rever esses artigos que me ofereceram uma visão mais complexa sobre isso, considerando todo o sentimento, porque Jung é assim, querendo ou não, né? Ele traz essa visão de consciência dos próprios sentimentos para trazer esse conhecimento para os estudos da nossa prática clínica em si. Porque é a partir dos sentimentos que a gente tem dentro da clínica que a gente compreende exatamente o que está acontecendo. E ele traz isso como muito relevante a prática, na prática clínica. Então, acho que eu pretendo ir para esse lado, assim. Mas eu gostei de iniciar esses questionamentos, achei
interessante. Realmente a leitura de Jung é muito engraçada. Eu acho muito engraçado, porque é o tempo todo falando algumas críticas sobre Freud. E ainda assim, nos livros, ele geralmente coloca assim, esse conceito ele é muito relevante. E ele é muito importante, tanto sobre o método catártico que ele fala na prática clínica, na prática da psicoterapia. E ele faz isso com essas teorias que vêm de Adler, que vêm do Freud, que são os principais dessa época, e ele forma em cima disso. Então, é a parte que eu gostaria é algo que eu gostaria de me aprofundar cada vez mais. Da minha parte, eu acho interessante, né, assim, esses aprofundamentos paralelos, mas compartilhados, né? Eu tenho estudado muito a respeito das questões psicopatológicas mesmo, né? Eu tenho recebido alguns clientes com quadros psicopatológicos muito importantes. Então, eu pretendo um pouco trazer essa leitura a respeito da psicopatologia na clínica fenomenológica. Então, assim, de começo, por exemplo, o texto que eu vou ler na semana que vem, que eu vou trazer semana que vem, é do próprio acabei de esquecer o nome daquela bagaça, do DSM. Entendi. É verdade, você tinha mandado. É do próprio DSM, de como atender a partir daquele codigão lá, que ele traz algumas publicações extras, né, ao próprio DSM-5, e nessas publicações extras ele vem trazendo a forma de aplicar o DSM, né? Então, me interessou muito essa parte de um aprofundamento mais na clínica psicopatológica, porque por conta disso que eu tenho atendido e eu sinto que eu preciso me aprofundar mais nessas relações. E também a arte-terapia a partir dessa lógica, né? Então, como trazer a arte-terapia para quase como se fosse uma clínica ampliada, né? A minha prática clínica, ela tem muito a ver com ampliar os espaços de possibilidade de compartilhamento de emoções. Então, eu sempre trabalho a partir de fortalecimento de técnicas e ferramentas para que o próprio paciente possa se organizar. E eu chamo isso de ampliação clínica. É como se o cliente pudesse mesmo utilizar os recursos que ele aprende na clínica de autoanálise para poder fazer isso na vida dele diariamente, né? Sim. Então, o meu foco de atenção é para esse local, e eu acho que vai ser muito interessante esse compartilhamento de informações, né? Acredito que a transmissão desse conhecimento, a transmissão desse grupo, dessas apresentações, eu não sei, é como se a gente pudesse, de fato, começar a atuar no mundo, sabe? Começar a criar conteúdo mesmo. Tenho muito interesse em colocar, sabe, Isa, colocar pelo menos uma transmissão mais fechada para as pessoas da clínica terem acesso a isso, né? Tá. Pelo menos, assim, de a gente colocar isso no YouTube e
e a gente passar esse link fechado para as pessoas da clínica, tanto as 3 unidades. Mas Sim. também gostaria de pensar na possibilidade de abrir esse conteúdo, né? Então, fazer pequenos cortes, eu acho que são muito interessantes, dá para ser feito. E deixar isso público mesmo, né? Deixar esse conhecimento público. Né? Sim, concordo plenamente, na verdade. Vamos botar isso aí no ar, vamos... A primeira já foi, só faltam 57. Assistiu, acompanhou essa live. Obrigada, A gente tem que gente. fazer essa chamada. Gente, vamos fazer um roteiro. Vamos. Constrói esse roteiro e faz a ata da sua reunião, que na semana que vem eu faço a ata da minha. Beleza. Combinado? Beijo. Tchau. Tchau.